Olá, crianças! Hoje, na nossa aula de laboratório, do dia 6/11, né, nós iremos trabalhar sobre a energia do Sol e as diferentes superfícies, tá? Essa experiência está nas páginas 112 e 113 do livro de ciências, tá? Todas as indicações estão lá. E elas, a página 113 a 112 e 113 devem ser preenchidas logo depois que vocês fizerem esse experimento, tá bom? O que é que vocês têm que fazer então, gente? Vou colocar aqui. Como vimos, uma roupa escura esquenta mais do que uma roupa clara, né, gente? A gente tem uma explicação científica para isso, né? As roupas pretas, elas absorvem muito a luz, e isso faz com que a nossa roupa esquente e a gente sinta mais calor, tá? As roupas brancas, pelo contrário, né? Elas acabam o quê, né? Refletindo a luz. Quando a luz do sol bate na luz branca, na roupa branca, ela reflete essa luz. Então, elas acabam sendo, né, mais leves e a gente não sente tanto calor como quando a gente usa as roupas pretas, tá? Então, é por isso. Roupas pretas absorvem a luz e as roupas claras refletem a luz, tá bom? E aí disse assim, mas será que o Sol aquece os diferentes materiais com os quais temos contato da mesma maneira? Gente, será que o Sol, quando ele bate em vários materiais ao mesmo tempo, será que ele aquece eles da mesma maneira ou de uma maneira diferente? Tem material que aquece mais, tem material que aquece menos, né? Vocês sabem nessa resposta? Se não, né, vão descobrir com esse experimento, tá bom? Entre a água, a areia e a terra, qual esquenta mais rapidamente, né? Desses três, água, areia e terra, qual é que esquenta mais rápido, tá? Para realizar esse experimento, você precisará de 3 recipientes iguais. Que caminhão barulhento, né? De 3 recipientes iguais, então. Uma colher e um termômetro, tá? Por isso que essa experiência também deve ser feita com o auxílio de um adulto, tá? Vocês precisam de um adulto para estar mexendo com o termômetro, tá? Para não estragar. Além disso, providencie areia, terra de jardim e água, tá bom? Esses 3 materiais. Mas, né, os 3 recipientes têm que ser iguais. Pode ser uma latinha de manteiga, gente. Qualquer latinha aí dá certo, tá? E a colher e o termômetro. Vamos lá. Etapas do nosso experimento. No primeiro recipiente, coloque areia. No primeiro recipiente, coloque água até quase encher. No segundo, põe areia, mesma coisa, até quase encher. E no terceiro recipiente, coloque a terra de jardim. Certifique-se que os 3 elementos sejam colocados até a mesma altura em todos os recipientes. Então, tem que ficar. Por exemplo, na latinha de manteiga, ela tem em volta dela um risquinho, né? Vocês podem colocar os 3, se usar latinha de manteiga, até essa altura que dá tudo certo. Tem que ficar na mesma altura, tá, gente? Para o experimento dar certo. Com o termômetro, identifique a temperatura inicial de cada elemento. Então, vocês têm que, quando colocou a água, colocou a terra e colocou a areia, já tem que medir inicialmente a temperatura. Mediu da água, coloca aqui quantos graus que está. Mediu da areia, quantos graus que estava. E da terra, quantos graus que estava. Isso no início, tá? Antes de colocar no sol. Na hora que vocês colocarem. Tem que estar em temperatura ambiente, tá? Lembrando isso para vocês. Então, se pegar, por um exemplo, areia de algum lugar que está quente, não pode. Tira, né? Põe no potinho e espera
né, ela esfriar para ficar na temperatura ambiente, para fazer tudo igualzinho, tá bom? Nessa etapa, é importante limpar e sacudir o termômetro depois de cada leitura. Então, sempre medir a água, fiz a leitura da água, limpa e chacoalha ele. Fiz a leitura da areia, limpa e chacoalha ele para poder ir na terra do jardim, tá bom? Antes de colocar dentro do próximo recipiente, registre os valores na tabela a seguir, tá? Então, a inicial é aqui. Na outra página, já já a gente volta aqui na final, tá? Número 3. Coloque os 3 recipientes expostos ao sol por aproximadamente 1 hora, tá? Não tem problema se passar, mas pelo menos 1 hora tem que ficar lá. Depois desse tempo, com o termômetro, faça a medição da temperatura final dos 3 elementos de cada recipiente e registre novamente aqui na etapa, né, final. Então, depois que ficou lá 1 hora e meia no sol, vocês vão sair medindo novamente. Sempre acabando de medir a água, limpa, chacoalha, mede a areia, limpa e chacoalha, para poder medir a terra, tá bom? Após o experimento, ao identificar a temperatura com o termômetro, os elementos dos recipientes apresentaram a mesma temperatura ou foram registradas temperaturas diferentes? Desculpa. Ou foram registradas temperaturas diferentes para cada um deles, né? Por exemplo, lá no final do meu experimento, eu fui medir a temperatura da água, medir a temperatura da areia e da terra. Gente, eles apresentaram temperaturas diferentes ou temperaturas iguais para cada elemento? Deu tudo igual, deu diferente? Tudo vai depender aí. Eu já tenho uma resposta, tá? Só que eu quero que vocês façam para saber se o sol, quando ele bate nos diversos elementos, ele esquenta mais um do que o outro, se ele esquenta tudo igual, tá? Então, eu quero saber isso, né? Porque, né, foi como a gente falou no começo. Quando a luz solar bate, né, na nossa roupa preta, ela esquenta demais, porque a roupa preta, ela absorve muita luz. Quando bate na nossa roupa branca ou roupas claras, a luz é refletida, então não esquenta tanto, né? A roupa em si, ela não esquenta, tá? Então, eu quero ver o que vocês vão descobrir aqui. E aí, vocês têm que mandar para mim lá no AVA, tá? Essas 2 páginas que eu quero ver que vocês fizeram. Não é difícil esse experimento, tá? Eu vou ficar muito feliz se todos vocês fizerem. Aqui embaixo, ó, vocês têm: pinte de vermelho o quadro que está com o nome do elemento que apresentou a temperatura final mais alta. Então, por exemplo, o que apresentou a maior temperatura, vocês vão pintar o nome de vermelho, aquele que apresentou a temperatura mais alta no final aí da medição, pinta de vermelho o nome do elemento. E de azul, aquele que está com o nome do elemento que apresentou a temperatura mais baixa. Então, aquele que vocês mediram, que teve a temperatura mais baixa, vocês irão pintar de azul, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse experimento, tá? Afinal, é conhecimento para vocês, para saber aí como que a luz solar age diante dos objetos, tá? Então, façam esse experimento, tá, gente? Vale a pena ter esse conhecimento, tá? Então, hoje nós vamos encerrar nossa aula de laboratório por aqui. Um bom final de semana para vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau.